O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, votou hoje a favor da própria participação no julgamento do marco temporal das terras indígenas. Volto a falar ao vivo com a Luciana Verdolim. Luciana, está ainda em análise no plenário virtual essa possível participação de André Mendonça. Como é que está o placar? Apenas Mendonça, Lívia, apresentou o voto até agora. Começou nessa madrugada o julgamento e vai até o próximo dia 14 agora de agosto. Qual que é o questionamento levantado pelo próprio ministro Mendonça? Se ele, que foi advogado-geral da União na época do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, defendeu o governo na questão do marco temporal, pode ou não participar do julgamento. Esse julgamento que estava sendo feito no plenário, físico do Supremo Tribunal Federal, foi suspenso por um pedido de vista, um pedido de tempo maior para analisar a questão, feito pelo próprio André Mendonça. É uma questão, inclusive, que ele quer ver discutida entre os demais ministros do tribunal, porque outros casos também que serão discutidos no Supremo Tribunal Federal já tiveram a participação do ex, advogado-geral da União no caso. André Mendonça diz que não vê problema na participação dele, desde que não se trate de um caso concreto, que na questão do mérito, na questão de se definir uma tese, ele deveria poder participar. Qualquer questão envolvendo o marco temporal. A Constituição de 88 diz que tem direito à demarcação de terras apenas os indígenas que estavam na região durante o período até 88, a Constituição que fixou esse prazo. Agora, esse prazo, esse marco está sendo questionado pelos povos indígenas, por isso a questão está lá no Supremo Tribunal Federal. Até agora, são 2 votos contra o marco temporal de Alexandre de Moraes e do ministro também, me fugiu, Edson Fachin, Alexandre de Moraes votaram contra o marco temporal e o ministro Nunes Marques votou a favor da fixação desse prazo. A expectativa, Lívia, é de que o julgamento retorne ao plenário físico do Supremo antes de outubro, quando a ministra Rosa Weber vai se aposentar, para que ela também possa participar das discussões. Ok, bom trabalho para você aí na capital federal e até já, Luciana Verdolim. Mais análises para você. Começo com a Amanda Klein. Amanda, enquanto todo esse processo se dá na Corte, na Suprema Corte, esse julgamento paralisado, agora essa definição se Mendonça pode ou não participar desse julgamento, com isso o Legislativo ganha tempo para se antecipar e concluir a votação da proposta no Congresso, no Legislativo, porque há um conflito aí de competências, O Legislativo cobra que tome a decisão antes do Judiciário, certo? O Senado que precisaria se debruçar sobre essa questão, Lívia? A gente lembra que isso foi aprovado meio a toque de caixa no semestre passado na Câmara dos Deputados. Agora, os senadores estão imbuídos, imersos em outra pauta, que é a reforma tributária. Não tenho ouvido nos tempos recentes nenhuma sinalização de que eles podem mergulhar nesse tema antes do Supremo. E o Supremo tem uma data até setembro combinada entre eles, porque é a data que a ministra Rosa Weber se aposenta. E ela pediu publicamente, o André Mendonça se comprometeu, quando ele fez o pedido de vista, a devolver a pauta para julgamento antes da aposentadoria, porque a Rosa disse, olha, eu quero me manifestar, eu faço questão de participar desse julgamento. E o último voto foi também do ministro Alexandre de Moraes sobre os direitos dos povos originários. E essa é uma discussão histórica sensível, porque se trata de uma reparação aos povos tradicionais, que talvez se não ocupassem as terras naquele momento, na data da promulgação da Constituição em 1988, muitas vezes porque foram expulsos de lá por forças colonizadoras ou pelo regime militar ou antes por outras razões, mas justificam porque querem provar, e isso tem que ser provado de uma forma histórica, cultural, que ocupavam aquela terra tradicionalmente. Então não se trata de dar metade do território do Brasil para os povos indígenas, não é isso. Mas se esse direito for reconhecido, e isso passa por um critério técnico rigorosíssimo, eles teriam direito a essas terras. E o ministro Alexandre de Moraes até propõe ali
ali um meio termo, fala, olha, é lógico que a gente reconhece que cidades foram estabelecidas, que há propriedade privada e tudo isso é legítimo. Então vamos estabelecer um marco que, se caso fosse reconhecida que aquela terra pertence aos povos originários, a uma determinada enfim, a um segmento indígena, então a União, por exemplo, seria responsável por essa indenização. É uma questão delicada e ainda vai ser enfrentada em breve pelo Supremo, provavelmente. Beraldo, esse assunto foi muito discutido, inclusive por nós aqui no Jornal da Manhã, no primeiro semestre, né? Mas agora essa discussão ficou para o segundo. Será que o Supremo conclui essa votação ou ainda haverá um outro adiamento? De que forma é possível esperar essa conclusão? Tiago, é uma pena que esse assunto esteja sendo tratado com tanta ideologia, com tantos acenos a determinados grupos e o Congresso não fez o seu trabalho como deveria ter feito e resolvido essa questão já há muito tempo. O Supremo, pressionado, está ali num processo de passar por cima do Congresso, o que é um erro, não deve ser assim. E o próprio tema em si, essas imensidões de terras entregues aos povos originários, que hoje a gente sabe estão completamente longe do tipo de vida que possuíam, não tem um projeto para essas terras, porque pela lógica, vamos devolver então o Rio de Janeiro, Porto Seguro, essas outras cidades também, porque os índios estavam lá, enfim, nós somos culpados de tudo, e não é assim, né? Os povos originários, os indígenas, eles têm lá as suas áreas, onde eles convivem, onde eles têm a sua vida, onde eles podem exercer a sua cultura, praticar a sua cultura. Mas a gente vê uma contradição enorme. Vídeos que circulam aí à vontade, indígenas que têm o celular, que têm frota de caminhonete 0 quilômetro, que tem uma série de coisas que são completamente ligadas à vida moderna, mas que usam esse status de indígenas para poderem fazer essa militância e ajudar um determinado aspecto da política brasileira. Isso é inaceitável. O julgamento tem que ser com base na Constituição. O marco temporal tem que ser estabelecido. O Senado tem que se manifestar. Sinceramente, isso é muito mais urgente, tendo em vista esse conflito com o Supremo Tribunal Federal do que outras pautas. Isso precisa ser votado e resolvido pelo Congresso Nacional.